Vamos dar início então no nosso continuidade, no nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos de 8 ao 15. De forma alternada, tá? Romanos, capítulo 1, versos de 8 ao 15, de forma alternada, que diz a palavra de Deus: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Amém. Irmãos, nós vamos então dar sequência no nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero só fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até agora com relação à exposição. Nós fizemos a introdução, fizemos uma panorâmica de toda a epístola, e agora a gente já começou a entrar na carta propriamente dita, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós estamos aqui principiando no capítulo 1. Já fizemos a exposição até o momento, até o versículo 10, e a gente vai dar sequência. Eu quero só trazer mais uma vez lembrado à memória dos irmãos as 3 divisões que tem nesse capítulo 1, que o estudioso, que nós estamos lendo, ele fez. Ele coloca dos versos de 1 a 6, Paulo apresentando o evangelho que ele prega, que é segundo as Escrituras. E ele prega então a Jesus Cristo, que é anunciado desde o Antigo Testamento, que é prefigurado lá no Gênesis, que no sacrifício, aquele animal que foi morto e que cobre os pecados de Adão e Eva, ele tipificava a obra de Jesus Cristo, que viria na plenitude dos tempos e viria segundo a carne da descendência de Davi. Então esse é o evangelho é Jesus Cristo crucificado, Jesus morto, para a salvação de todo aquele que nele crê. A segunda divisão ele coloca Paulo e os romanos, ele coloca como sendo Paulo e os romanos. Por quê? Ele está escrevendo essa carta a uma igreja mista que se encontra em Roma. Mista no que sentido? Porque essa igreja ela é formada tanto por judeus convertidos ao cristianismo, quanto por gentios. Gentil é todo povo que não é judeu. Então nós somos gentios, para os judeus nós somos vistos como gentios. Então o evangelho é para a salvação de todos o que crê na obra de Jesus Cristo. Então Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Roma e com o intuito de que os irmãos sejam fortalecidos na fé, ele confirma com isso a obra de Deus na vida desses irmãos, trazendo a eles doutrina, ele compartilha a doutrina, porque como nós já estudamos anteriormente, Paulo é o responsável, ele foi incumbido pelo próprio Cristo de anunciar o evangelho a todos os povos da terra. E ele, sabendo que há uma igreja em Roma, que tipo de evangelho está sendo pregado ali? Então Paulo, de uma maneira muito estratégica, inteligente, ele escreve essa carta apresentando doutrina e com o propósito também de ser usado, de usar a igreja de Roma como base missionária para enviarem Paulo para as demais províncias, onde o evangelho ainda não havia sido alcançado. Então ele vai tratar dos versos de 7 até o 13, especificamente com o seu propósito de escrever essa carta aos Romanos. E dos versos de 13 até o 17, embora nós fizemos uma leitura aí até o verso 15 apenas, mas acredito que talvez hoje a gente consiga já entrar nos versos 16 e 17. Nos versos então de 13
até os versos 14 e 17, ele vai tratar especificamente da questão da evangelização. Eu fiz uma exposição já com os irmãos, então, na lição passada, até o verso 13, né? Eu quero tomar daí, então, e a gente, conforme formos lendo, a gente vai entendendo a exposição de Paulo, do seu evangelho, os seus propósitos, seus objetivos, os seus anseios, seus desejos, seus temores. Tudo isso é apresentado nessa carta e edifica muito a igreja. Como eu falei na sexta-feira passada, geralmente a gente pula, quando a gente vai fazer uma leitura da carta de Paulo aos Romanos, a gente pula esse primeiro capítulo, a gente não acha interessante, né? É saudação, a gente acha tudo assim, tudo muito, sabe, não tem necessidade de se focar tanto aqui, mas aqui a gente aprende tanto com relação à profundidade de cada palavra que o líder da igreja, principalmente Paulo, que é um apóstolo, ele é líder, ele é pastor, ele é o teólogo, né? Ele que está ensinando, trazendo revelação das doutrinas que estavam ocultas em Deus para o povo de Deus, tudo segundo a Escritura, onde nós vamos ver que muitos religiosos da época, principalmente os próprios judeus, Paulo fazia parte, né, dessa escola, ele fazia parte ali da liderança do Sinédrio ali, e Paulo estava sinceramente enganado com relação às Escrituras. Mas louvado seja Deus que ele teve aquele encontro com Cristo, e o Senhor o separou agora para ser o quê? O seu apóstolo, para falar em nome de Cristo, no poder de Cristo, ensinando a igreja de Cristo a andar no conhecimento da verdade em Cristo, né? Então Paulo, ele vai no poder do Espírito Santo, dirigido por Deus, a instruir o povo de Deus a andarem de fato dentro do princípio da palavra de Deus, do Evangelho, que é pela obediência, pela fé. Nós cremos e andamos em obediência pela fé, crendo de fato, de verdade, não achamos, a gente não tem dúvida com relação às doutrinas apresentadas nas Escrituras, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e isso é confirmado pela palavra de Deus que nos é outorgada, né? Então, a primeira razão que ele apresenta é essa, né? A fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, com o fim de fortalecê-los. Isso está no verso 11, né? Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Esse dom espiritual, Paulo não está se referindo aqui aos carismas, aos dons específicos dados a cada um membro da igreja, né? Seja ele de profetiza, que é pregar a palavra, né? Profetiza não, que aí já entra no outro sentido, né? No dom de profetizar e tantos outros dons que cada um dos membros da igreja são capacitados para servirem ao Senhor na igreja, mas ele se refere aqui à questão doutrinária de fato. Então, como eu falei anteriormente, que essa igreja não foi Paulo que plantou, essa igreja, ela surge lá em Roma. Muitos estudiosos acreditam que talvez depois do Pentecostes, né, quando o Espírito foi derramado, haviam ali vários povos de várias regiões e também romanos que ali estavam, retornam para Roma, e como Paulo vai deixar claro mais adiante, o evangelho é vivo, ele não fica amarrado, ele não fica preso dentro da sua casa. Todos nós somos missionários, não existe um cristão que foi de fato alcançado pelo poder transformador do evangelho e ele não tem a alegria de compartilhar essa boa nova, né? Anunciar de que a salvação está somente em Cristo Jesus. Então Paulo, ele quer confirmar com essa igreja o que eles têm aprendido com relação a essa doutrina. Então é por isso que ele começa minuciosamente, desde o verso 1, apresentando que o evangelho é segundo as Escrituras. É o evangelho de Deus na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. É isso que ele está querendo enfatizar com compartilhar algum dom. O compartilhar o dom é esse, é confirmar na verdade. À primeira vista parece natural interpretar, né, o referido dom espiritual como sendo um dos dons carismáticos, né, relacionados por Paulo em 1 Coríntios 12, depois também em Romanos 12, Efésios 4. Mas pelo visto há uma objeção fatal a isso, uma vez que nessas outras passagens os dons são concedidos pela soberana decisão de Deus. É Deus quem concede. Eu quero fazer isso na igreja. Não, você vai fazer aquilo a qual o Senhor te chamou a fazer e te capacitou a fazer. E isso nos chama o quê? A sermos coerentes com os dons que o Senhor nos deu, a aptidão, para que a gente, independente de qual tenha sido esse dom, você se alegrar nele, porque é dado por Deus, para a glória de Deus e a edificação do povo de Deus. Percebe?
Dessa maneira, nenhum que fica querendo ser maior que o outro, se achando, querendo tomar uma posição a qual não é a sua. Isso só vai trazer confusão no meio da igreja, né? Que nem geralmente todos querem o quê? Pregar e ensinar. Todo mundo quer pregar e ensinar, pregar e ensinar. Irmãos, saibam que nós haveremos de sofrer maior rigor de juízo, porque nem todos são chamados a serem mestres. E se pregamos segundo a palavra de Deus, debaixo da submissão da vontade de Deus e no temor do Senhor. Porque nós prezamos aqui pela almas dos irmãos de ensinar a verdade, firmando-os na verdade, para que os irmãos, pelo sangue de Cristo, tenham vida plena na presença do Senhor. Então pregar, é que eu sempre digo, né? Eu preferiria 1000 vezes estar sentado na posição que os irmãos estão, de aprender, de ouvir mais e aprender mais. Mas se o Senhor me chamou para ajudar no pastoreio da igreja, ensinando a doutrina, a sã doutrina, que é segundo a palavra de Deus, assim seja feito, mas que seja feito com temor, que seja feito com zelo. Assim, todos os demais dons da igreja, né? Mas aqui Paulo se refere justamente a isso. Olha aí para você ver a seriedade que é de ensinar a palavra de Deus, né? Portanto, o apóstolo dificilmente poderia se declarar capaz de compartilhar algum dom nesse sentido. Ele não quer compartilhar dom. Paulo não concede dons a ninguém. Quem concede é o Espírito Santo pela sua livre e soberana vontade. Assim, ele pode estar usando essa palavra, carisma, né, dom, num sentido mais geral. Talvez esteja se referindo ao seu próprio ensino ou exortação, que ele espera passar a eles quando chegar. Se bem que haja nessa sua afirmação uma indefinição proposital. Talvez porque a essa altura dos acontecimentos, ele nem sabe quais serão as suas necessidades espirituais básicas, mas é o desejo de Paulo, como um líder da igreja, como um apóstolo, como um pregador, de poder compartilhar a doutrina com os irmãos, né? Nem bem acabou de dizer essas palavras, ele parece dar conta de que a sua colocação pode fazê-los sentir-se inadequados e numa via de mão única, como se ele tivesse tudo a dar e nada a receber. Então ele se explica, né? Nós vimos na leitura desse texto que Paulo ele dá como que um pé atrás, né? Onde ele diz, olha, nas suas palavras, isso é, Paulo vai dizer, né? Isto é, no verso 12, isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. Então Paulo ele não está querendo se colocar como sendo o detentor de todo conhecimento, porque ele é detentor de todo conhecimento. Foi ele que foi chamado para ser apóstolo. Mas por um bom senso com relação aos irmãos, para não se colocar sobre os irmãos como seus dominadores daqueles irmãos, ele dá um pé atrás dizendo, olha, isso é, quero dizer, eu quero compartilhar com vocês também dons muitos e também aprender com vocês, colher algum fruto entre vocês. E para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Então, como eu já disse anteriormente, às vezes a gente não precisa, irmão, conhecer um irmão, como temos conhecimento pessoal, nós aqui, de conversa, de bater papo. Quando você vê um irmão em Cristo, o que nos comunica que nós estamos diante de um verdadeiro irmão em Cristo? É a fé mútua. É a fé mútua, a alegria de falar do Senhor Jesus Cristo. Isso nos confirma de que nós estamos diante de um irmão querido, de um irmão em Cristo. E a impressão que se tem é que às vezes a gente conhece a pessoa de longas datas, né? Mas há também o perigo de você ser enganado. Muitos são aqueles que se disfarçam de servos de Deus, de irmãos em Cristo, para poder enganar o povo de Deus. E aí nós somos chamados ao quê? A confrontar esses espíritos para saber se de fato pertence ao Senhor por onde? Pela palavra. Se bem que a palavra de Deus deixa claro, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Com isso nós confirmamos se estamos falando a um irmão em Cristo, falando a outros irmãos em Cristo, pela maneira como nós falamos, nos comportamos, do que fala a nossa boca, quais são os frutos que nós temos anunciados ao mundo, percebe? Isso deixa claro de que nós temos essa alegria de compartilhar os dons da palavra de Deus e a alegria de poder falar dessa fé mútua, né? Então Paulo ele coloca dessa maneira e volta atrás para que os irmãos não se sintam, né, como que se, poxa, então quer dizer que a gente não é nada aqui, né? Nós não somos cristãos, a igreja não, ele deixou desde o princípio, de que essa igreja, a fé dos irmãos, tem sido espalhada pelo mundo. Isso demonstra o quê? Uma igreja viva. É esse o desejo da nossa igreja, aqui em Carapicuíba, e das demais igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, de que o evangelho continue. Apesar das circunstâncias, o evangelho ele vai não é pela força humana, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, né?
Então ele tem consciência das bênçãos recíprocas que advêm da fraternidade cristã. Apesar de ser um apóstolo, não é orgulhoso demais para reconhecer a necessidade dela, a necessidade dos irmãos, de compartilhar essa alegria. Feliz é o missionário de hoje, que vai a outro país, a outra cultura, no mesmo espírito de receptividade, disposto tanto para receber quanto para dar, tão ansioso para aprender quanto para ensinar, tanto para encorajar quanto para ser encorajado. Feliz é a congregação cujo pastor tem a mesma humildade e disposição de espírito. Nós temos aí, o reverendo Alan, ele poderia estar aqui ensinando, não, deixa que só eu ensino, deixa que só eu falo. E de fato é um papel do presbítero docente, A igreja presbiteriana, ela faz essa distinção, presbíteros regentes e presbíteros docentes. Quando nós vamos lá nas epístolas de Paulo, quando ele vai falar lá a respeito desse ministério, a qual bem-aventurado é aquele que almeja o episcopado. O episcopado é ser um líder na igreja, é ser um presbítero. A palavra presbítero ela é sinônima de pastor. Então, a distinção que se faz é presbítero docente e presbítero regente. Mas faz parte, isso do chamado ao presbiterato, que ele seja capaz de ensinar. Então, o presbítero docente, que aqui é o reverendo Alan, ele não tem problema nenhum em compartilhar dessa alegria, de falar, olha, Douglas, vai lá, dá um estudo bíblico, de colocar algum outro, o presbítero Davi para ensinar também, o presbítero Amauri, porque todos estão dentro desse mesmo propósito. Somos todos pastores. A diferença é que se faz essa distinção. O presbítero Alan, presbítero docente, é aquele que foi vocacionado para se colocar 100% no trabalho do ensino, percebe? Mas ele não se arroga como sendo o único detentor disso. Ele tem alegria de compartilhar. Não, Douglas, vai lá, põe o dom em evidência, vai ensinar. E isso é maravilhoso para a igreja. Isso demonstra o quê? Humildade. Isso demonstra a alegria de poder ver a igreja compartilhando os dons e crescendo cada vez mais. Então, bem-aventurado é todo aquele servo de Deus que tem essa disposição de ensinar e de sentar para aprender também. De não querer ficar degradando, debatendo com o intuito de ofender alguém ou de diminuir alguém. Não, é com o propósito de angariar, de ganhar para Cristo, de trazer para Cristo, de trazer essa pessoa cada vez mais fortalecida para o avanço do reino de Deus. Então você vê como esses textos do primeiro capítulo que parecem assim, vamos deixar isso lá, vamos logo lá para a predestinação, eleição, vamos logo para essa parte gorda. Não, vamos ser humildes, irmãos, quando chegarmos nas Escrituras, pegarmos toda ela de ponta a ponta, porque toda ela nos ensina a sermos de fato servos de Cristo, com alegria, com humildade, no temor do Senhor e com o propósito de avançar o reino, para que o reino de Deus cresça cada vez mais, para que todas as almas que adentrarem essas portas, adentrarem portas de outras igrejas, sintam esse mesmo espírito do quê? De comunhão, de temor do Senhor, de alegria, sabendo que, olha, aqui eu vou aprender. Que nem agora os irmãos estavam viajando, Os irmãos, quando foram congregar outra igreja, tiveram essa alegria. Não precisa conhecer ninguém lá pessoalmente, sabe que é irmão em Cristo. Pode se chegar lá porque é bem-vindo. O assunto que vai ser falado é do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Não vai ter outro assunto. O assunto é Cristo. É Ele quem nos resgatou, é Ele quem nos deu vida, e isso nos traz o quê? A alegria de poder compartilhar, Então, verso 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, Ele coloca aqui, planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Qual foi exatamente o empecilho? Isso ele não diz. Talvez a explicação mais provável seja a que ele irá mencionar mais no final da carta, a saber que o seu trabalho evangelístico na Grécia e arredores ainda não fora completado. Aí o nosso estudioso aqui nos dá esse verso que está lá no capítulo 15, no verso 22. Vamos acompanhar? Capítulo 15 de Romanos, lá no verso 22. O estudioso vai nos dar um vislumbre do que talvez tenha sido o que tenha impedido Paulo de visitá-los anteriormente, 15, 22 diz assim, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Qual foi a razão? Versos anteriores. Vamos ler o verso 19 ao 21? Diz assim, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo,
de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-los aquele que não tiveram notícia dele, e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Quem nos dá, de fato, o motivo pelo qual Paulo não havia ido para Roma é o verso 20. O verso 20 vai dizer assim, ó: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Lembra lá no capítulo, ainda no capítulo 1, logo nos primeiros versos, Paulo diz que ele fica sabendo de que há uma igreja em Roma e de que a fé desses irmãos é viva. Ora, se há uma igreja lá e Cristo está sendo anunciado lá, ele falou, louvado seja Deus por isso. Então eu vou me aplicar primeiramente a anunciar o evangelho aonde ainda Cristo não é conhecido. E ele fez isso de tal maneira que ele vai nos dizer mais adiante de que agora, já não havendo mais lugar onde pregar, ele já evangelizou todo o Ilírico. O Ilírico é toda aquela região. Se os irmãos têm na Bíblia, é que eu já havia entregado um mapinha para a primeira turma, depois eu vou ver se eu consigo esse mapinha de novo para entregar para os irmãos. Você pega um mapinha da região de Israel, ali naquela região ali, você sai daquela região de Israel e vai subindo sentido as partes mais acima da Europa. Então ele vai de toda aquela região até próximo à Itália, aquela região ali, a Galácia, a região da Frígia, a Ásia. Paulo pregou tudo aquilo e ele falou, olha, já não tenho mais aonde pregar aqui, porque eu preguei já deixou igrejas plantadas, deixou presbíteros ali tomando conta daquelas igrejas, e ele falou, ó, agora eu já não tenho mais local de pregar. Tanto é que ele se encontra em Corinto, quando ele está escrevendo essa carta. Corinto é na Grécia, ele está na Grécia, da Grécia ele escreve essa carta para a igreja de Roma, falando, ó, aqui já cumpriu. E tendo esse propósito então cumprido, eu espero, irmão, estar de passagem, passando pela igreja de Roma, ser por vocês enviado a pregar na Espanha, porque não se sabia se ainda na Espanha já havia chegado o evangelho lá, né? Então talvez esse é um dos motivos porque Paulo ainda não havia ido antes para Roma, porque já tinha uma igreja lá, né? Voltando aqui, na lição passada eu falei que isso é muito estratégico, nos ensina muito. O missionário, ele vai plantar uma igreja. Você pode ver que aqui, principalmente na região de Carapicuíba, a gente encontra 5, 6 igrejas na mesma rua. Na mesma rua. Não tem necessidade disso, irmão. Há necessidade de fazer isso quando você tem ali uma seita que deturpa o evangelho. Não é o evangelho que está sendo pregado lá, e isso ocorre muito. Agora, se há ali uma igreja bíblica, uma igreja cristã, para que você vai abrir uma igreja do lado desses irmãos? Só para querer se vangloriar por questão de doutrina de placa? Não. Vai e monta um ponto de pregação aonde não há igrejas próximas. Percebe? É assim, por isso que a igreja presbiteriana, ela preza por isso. Ela preza por isso. Começa-se com pontos de pregação aonde? Aonde não há igrejas. Aonde não está ali sendo anunciado o evangelho. E começa-se ali um ponto de pregação, firmando-se uma membresia, cresce a igreja, e aí faz o quê? Forma-se ali uma congregação e uma igreja. Percebe? Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, mas essa igreja presbiteriana é tão difícil ver, porque já há igrejas nessas regiões. Aí vai se abrir uma igreja, na onde ainda o evangelho não tem, né, uma igreja que pregue o evangelho. Então nós vamos vendo, né, a importância de prestar atenção nesses primeiros versos. E por essa intenção em visitá-los, né, a intenção de visitar, Paulo tem de visitar a igreja em Roma, aqui ele apresenta uma terceira razão, a fim de poder colher algum fruto entre vocês. Voltando para o capítulo 1, né? Voltando para o capítulo 1, Paulo diz no verso 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, né? A ideia de colher, aqui ele vai citar um outro comentarista, comenta John Murray, aliás, com muito acerto, a ideia expressa é a de colher frutos, não de cultivá-los. Em outras palavras, ele espera ganhar alguns convertidos em Roma, como tendo colhido entre os demais gentios. Nada mais apropriado para o apóstolo dos gentios
do que engajar-se numa colheita espiritual na capital do mundo gentílico. É de poder anunciar o Evangelho e de poder ver as almas se renderem a Cristo. Esse não é um desejo só de Paulo, esse é um desejo de toda a igreja de Cristo, né? Todos nós, irmãos, somos capacitados com o Espírito Santo de podermos, dentro das nossas capacitações, falar de Cristo, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo numa família que você vai ser chamado para visitar, no seu colega do trabalho. Você é missionário. Lembra, eu falei no nosso estudo passado, de que as pessoas têm essa romantização de que você ser um missionário é você ir para a África, para os países longe. Não é? Você não pode ser um crente agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Será que as pessoas no seu trabalho sabem que você é crente? Os seus colegas na sua escolinha sabem que você é crente? Você tem que falar de Jesus Cristo. Fala de Jesus Cristo. Dá testemunho de Jesus Cristo. Isso é ser missionário. E ali você colherá frutos, pela vontade de Deus. O desejo do coração nosso, eu converso com os colegas lá no serviço, e o meu desejo no meu coração é que essa pessoa seja transformada o mais rápido possível, mas às vezes pode não acontecer. Você tem que ter esse discernimento. Mas ali você fez o quê? Lançou uma semente. Você plantou a palavra, você falou do Evangelho, né? Isso, eu tenho experiência própria isso. Eu vivia na balada, né? Na noite aqui em Carapicuíba, aqui na madrugada aí. E eu ficava num bar aqui embaixo, aqui de madrugada, bebendo ali, e tinha um irmão que de madrugada ia evangelizar, entregando folhetim de bar em bar. Eu zombava dele, eu falava, esse irmão está de conversa fiada, crente essas horas da madrugada, está fazendo o que aqui? Ele está procurando, né, outra coisa. Depois da minha conversão, eu encontrei com esse irmão. E fui lá falar com ele. Ele olhou para a minha cara assim, amém, irmão. Deu um monte de envelope na minha mão e falou, vai por aqui ou por aqui. Vai evangelizar, irmão, vai anunciar as boas novas, vai pregar o Evangelho. Você percebe? Ele dá toda a glória a Deus, a glória não é dele. Ele falou, não, eu sou servo. Eu estou anunciando aquele que me salvou aos que estão perdidos. E isso levou anos, foi depois de muitos anos que eu fui encontrar com esse irmão. E aí eu fui conversar com ele. Ele só me saudou com a paz e falou, irmão, vai pregar o Evangelho. Você foi salvo, foi alcançado por Cristo, vai pregar aqueles que estão perdidos. É essa a nossa alegria, percebe? E assim Paulo nos ensina a termos essa mesma disposição de aprendermos, tanto dar quanto receber, e de colher frutos, que é anunciar o reino para que muitas almas sejam alcançadas, né? O intuito desse estudo, principalmente aqui, da nossa igreja aqui, é esse, de fortalecer a igreja na doutrina, para que você tenha ferramenta para poder evangelizar. E a carta de Paulo aos Romanos, ela nos firma na doutrina bíblica cristã que fala a respeito do Messias, nos dando discernimento a respeito dessa doutrina para que a gente possa, como já foi dito, não é machucar ninguém, não é pisar em ninguém, mas ensinar a doutrina com alegria, com humildade e orando, né? Orando, sempre orando no Espírito para que o Senhor abra o coração, para que a pessoa possa ter o coração e a mente aberta, receber a mensagem do Evangelho e seja salvo, para que possa, quando você encontrar com essa pessoa no futuro, você falar, graça e paz, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, e se alegrar, porque esse é o desejo de todos nós, né? Então, continuando, agora nós entramos nos versos 14 ao 17. Então, agora nós passamos para o ponto da evangelização, que já principiou no verso anterior. O apóstolo já disse que está ansioso para pregar o Evangelho em Roma. E agora faz, com relação a isso, 3 declarações pessoais bastante fortes. Verso 14, no versículo 14, vamos acompanhar, ele diz que ele é devedor, olha, verso 14, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Verso 15, ele enfatiza que ele está disposto, verso 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto, disposto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Verso 16, ele enfatiza que ele não se envergonha. Verso 16 ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu e também o grego. E aí o nosso estudioso ele diz da seguinte maneira, e por que elas são tão impactantes, essas afirmações de Paulo? É que elas são totalmente contrárias à atitude de muita gente nas nossas igrejas. As pessoas hoje em dia tendem a encarar a evangelização como uma opção extra, se é que se dispõe a considerá-la. Acham que estão prestando um favor a Deus. Paulo, porém, fala na evangelização como uma obrigação.
Evangelizar é uma obrigação. E talvez você esteja dizendo, mas irmão, a igreja de Carapicuíba tem evangelizado? Temos evangelizado. É por causa da romantização que as pessoas pensam que a gente não evangeliza. Lembra que eu te falei? No seu trabalho você é uma carta viva. Na sua escola você é uma carta viva. Na sua vizinhança você tem que ser visto, lido. Percebe? Nesse exato momento o irmão está transmitindo no YouTube. Como é que essa igreja não evangeliza? Estamos evangelizando nesse exato momento. Mas é necessário, irmãos, que nós tenhamos o entendimento de que isso é um mandamento do Senhor. Percebe? No seu trabalho, na escola, aonde você estiver, você leva o nome de cristão, porque você se diz ser o que? Servo de Jesus Cristo, e Cristo tem que se apresentar na sua vida. Uma vez eu lembro que um irmão falou, nós não temos evangelizado. Eu fiquei um pouco brabo até com aquela atitude. Eu falei, como assim, meu irmão? Não temos evangelizado com a igreja. Eu falei, não, meu irmão, temos evangelizado sim. Não, a gente não tem saído. Eu falei, você está dizendo a um momento específico em que nós saímos, combinamos marcar um encontro aqui e saímos. Isso aí pode até ser, de fato, mas se você não evangeliza, tem algum problema. Nós somos chamados a evangelizar. É nesse sentido. Aí ele falou, não, eu digo nesse sentido. Eu falei, de fato, nesse sentido, nós não temos feito muitos encontros. Mas essa igreja nunca deixou de ser uma igreja missionária. Nunca deixou de evangelizar. E nem pode deixar. Por isso que eu enfatizo, para com essa romantização de achar que evangelização é só quando você sai em grupinho. Não é aí não. Você evangeliza o tempo todo, em todo momento, em todo instante. O problema nosso está em estereotipar uma determinada classificação de evangelização, de oração. A gente só ora quando está na igreja. Não, é o tempo todo, em todo tempo, em todo momento. Percebe? A gente fecha às vezes as coisas num bloquinho e aí se perde nisso aí. Eu gosto que o reverendo Hernandes fala, né? Você se perde na floresta atrás de uma árvore. Tem uma floresta e você se perdeu atrás de uma árvore. Atrás de um conceito totalmente romantizado, equivocado. Então essa igreja, ela é missionária. Você é missionário. Pelo menos espera-se que você seja um missionário. Então é nesse sentido que Paulo nos ensina aqui, né? Então alguns chegam a achar que estão prestando um favor a Deus. Paulo, porém, fala na evangelização como uma obrigação, e é de fato, vão. Quando Jesus disse vão, é uma ordem. Não é, olha, gente, quando der para vocês ir, se der, sabe, quando tiver um momentinho aí, vocês fazem isso. Então, às vezes a gente pensa isso, tem muito membro da igreja que está sentado no banco e fala, essa igreja não evangeliza, a igreja nunca sai, porque está com essa romantização de grupinho fechado. Não, é de todos nós evangelizarmos como membros da igreja e como igreja também. As portas estão abertas, anunciando o evangelho, oramos para que as almas venham. Pelo YouTube, muitas almas têm sido alcançadas. Os irmãos que ficam ali responsáveis, né, de receber contato dessas pessoas, direcioná-las, às vezes, dependendo da região que a pessoa está, e ouve a primeira de Carapicuíba, mas olha, mora perto da segunda, vai para lá. Lá é ensinado o evangelho também. Mora perto da quarta, vai para a quarta. Mora lá em Pinheiros, irmão, tem igreja de Pinheiros aí, não tem que ser aqui, entende? O nosso intuito é que aqui cresça também, numericamente, mas principalmente o quê? Qualitativamente, que as pessoas tenham o evangelho ardendo no coração, né? Então o sentimento que se vê em nossos dias é o de relutância, Paulo mostra-se disposto e entusiasmado. Muitos de nós hoje teríamos de confessar com honestidade que nos envergonhamos do evangelho. Paulo declara que não se envergonha dele. Será que nós temos, irmãos, nos envergonhado no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, de anunciarmos de que somos cristãos? Tem um hino, né, maravilhoso que diz, né, direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer, direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. A gente canta esse hino, e tem que ser assim, isso na nossa vida, alegria em anunciar de Cristo. E às vezes você fica, puxa, mas eu não sei como iniciar uma conversa a respeito do evangelho. Irmãos, as oportunidades são muitas. As pessoas fazem o que geralmente o ímpio, a boca dele abre e vomita pecado, e você pode confrontar com amor, com mansidão, pelo evangelho. Eu trabalho num monte de peão, eu sou mecânico. Você adivinha o que anda na boca desses meninos e no celular desses meninos? Eu estou ali o dia inteiro. Eu não fico, eu não vou sentar com vocês porque eu sou crente. Não, é a oportunidade de chegar junto e falar, olha, Deus não se agrada disso. Eu fiz muito isso quando eu era ímpio, vivia no mundo. E você anuncia Cristo, você prega juízo e o amor de Cristo, o arrependimento.
Olha, Deus trará juízo sobre todos os que vivem dessa maneira. Percebe? E aí as pessoas, você vê, eles se envergonham daquilo. Eles ficam com vergonha, não é de você, eles ficam com vergonha por causa do que você é uma pessoa que teme a Deus e eles andam dessa maneira. Mas Deus molda nos corações, trabalha nos corações e você evangeliza. Percebe? É isso que é não se envergonhar do Evangelho, é anunciar Cristo, mas você faz isso com o quê? Com brandura. E é claro, o Evangelho nos ensina. Não te deu ouvido, está zombando de você, sacode a poeira da chinela e vai andar. Já aconteceu comigo lá, o nego veio e falou, meu querido, você me respeita, eu nunca pisei em você, nunca falei coisa que te desrespeitasse. Agora, se você está confrontando a minha fé, é papel seu fazer isso. Mas em nenhum momento eu fui autoritário sobre você, te forçando a servir o Evangelho. Então você me respeita. Aí a pessoa vai olhar para você como homem, você olha para ele como homem, ali parou a brincadeira. Porque você não está ali para brincar com a sua fé, você está para anunciar a salvação, anunciar o Evangelho, que é palavra de vida, e acima de tudo você é pessoa digna de respeito. Para que as pessoas, o mundo não zombe dos cristãos. Para que nós não sejamos vistos como as pessoas costumam olhar para o cristão e falando assim que olha para nós, o lobo já se veste. Ele fala ali, ó um boca aberta ali, ó, um bobão ali, ó. Eu vou lá, vou enganar ele, eu vou fazer isso. Não. Você, além de tudo, você é homem e mulher de Deus, homem e mulher de Deus, no tudo. Você preserva o que? Dignidade e valor. Não deixe que ninguém pise sobre você. Com mansidão e com brandura, você repreende pelo poder de Deus. E bem que Paulo tinha tantos motivos quanto nós para relutar ou para envergonhar-se do Evangelho. Paulo tinha motivo? Vamos ver quais são? Roma era o símbolo do orgulho e do poder imperial. Lembra que nós já falamos? Falar de Roma, só ouvir Roma naquele período do primeiro século, era de estremecer, porque o Império Romano havia instalado a Pax Romana, né, em todos os impérios do mundo antigo ali. Era o Império Romano quem dava as cartas, né? Era o Império Romano que tocava música e o povo tinha que dançar dentro da música que eles tocavam. Então, dessa maneira, Paulo, sendo um judeu, que já era escravo de Roma, o povo judeu já era escravo de Roma. Então, Paulo, ele talvez fosse o que tivesse mais motivo para se envergonhar de querer ir a Roma e ainda por cima anunciar um outro rei que não é César. Percebe? Anunciar um outro rei que não é César. As pessoas falavam nela com todo respeito, né? Ou seja, de Roma, falavam em Roma, com todo respeito. Todo mundo esperava visitar Roma, pelo menos uma vez na vida. Era a grande Roma, era que nem as pessoas querem ir para os Estados Unidos, querem ir para a Itália, as pessoas querem viajar para esses lugares que são de grande status. Ali é a luz, está sendo a luz do mundo, é o Império Romano da época. Aquelas cidades monumentais, o grande Coliseu, que até hoje, né, é histórico, você imagine ele na sua plenitude na época, os grandes jogos que tinham, né, toda aquela pompa, as pessoas queriam vê-la e admirá-la. Mas quem era esse tal de Paulo, né, para querer visitar a capital? Não como turista, mas como evangelista. E para pensar que tinha algo a dizer, e o que ele tinha, né? E para o que ele tinha na cabeça para pensar que tinha algo a dizer e que os romanos precisassem ouvir? De onde vinha tanta presunção, né? De onde vinha tanta presunção? Diz a tradição que Paulo era um carinha feio. Aqui vai nos dar umas descrições de Paulo, né? Diz a tradição que Paulo era um carinha feio e corcunda, de pernas tortas, careca, nariz de gancho, vista fraca e sem grandes qualidades oratórias. Tem um texto em 2 Coríntios que vai nos dar esse vislumbre. 2 Coríntios, os irmãos podem encontrar, 2 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu voltar aqui para me achar aqui também. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Paulo ele está escrevendo, né, a igreja de Corinto, na Grécia. E nós sabemos que a igreja de Corinto, ela chegou um tempo a confrontar o apostolado de Paulo, né? Chegou a colocar em xeque ali a sua autoridade como apóstolo. E aí Paulo escreve para eles, nesta carta, falando, né, a respeito do seu apostolado e do que o pessoal de Corinto achava dele. O que as pessoas de Corinto, o que os membros da igreja de Corinto tinham, qual era a impressão que os membros da igreja de Corinto tinham com relação ao apóstolo Paulo. E aí no capítulo 10, no verso 10, diz assim, olha, nas cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes,
mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra é débil. Então Paulo provavelmente era aquele carinha assim que você olhava assim, você não dava nada. Né? Era aquele cara que você olhava assim e falava, esse Paulo aí. Então as pessoas que estavam se levantando contra Paulo em Corinto, eles tinham essa visão de Paulo. E a oratória dele é ruim, você não dá muita coisa para ele não. Né? Mas Paulo falava no poder do Espírito, e os irmãos lendo essa carta vão entender mais ainda o contexto. Né? Então o que ele esperava, né? Voltando ao nosso estudo de Romanos, então que pretensão que esse camarada, que não tinha nem aparência de poder, não havia nada nele que aparentasse ter alguma varonilidade, virilidade, a ponto de fazer as pessoas tremerem, mas ele tinha esse empenho no coração de ir para Roma para evangelizar. Então o que ele esperava conseguir diante do poder e orgulho da Roma imperial? Não seria mais sábio manter distância? Ou se ele pretendia visitar Roma, não seria mais prudente ficar de bico calado para não ser ridicularizado e expulso da cidade? Paulo evidentemente não pensava assim, pelo contrário. Sou devedor, escreve, eu estou disposto e não me envergonho. Mas então qual era a fonte de tanto entusiasmo evangelístico? Ele apresenta duas razões para tal. Então nós vemos que Paulo, irmãos, ele não se garantia na sua forma física, ou até mesmo na sua capacidade intelectual. Porque nós sabemos que esse camarada era um touro, era um monstro intelectual. Né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. E ser um rabino não era meramente um líder religioso. Aqueles camaradas tinham um conhecimento profundo. Um exemplo, como já dizemos, né? Nós temos na igreja presbiteriana irmãos que são enviados ao seminário para serem preparados para o ministério pastoral. Não é que o seminário vai formar pastor, não é isso. Quem forma pastor é Deus. É Deus quem vocaciona, é Deus quem faz o pastor. O seminário é para dar ferramentas para esse irmão no seu trabalho de ensino da doutrina, na evangelização, na apologética, na defesa da fé, com o propósito do quê? De se gabar entre as pessoas de que tem grande conhecimento, de que é isso, é aquilo e aquilo. Não. É de anunciar o reino de Deus e edificar a igreja de Cristo. Esse é o monstro que eu digo, né? A maneira de falar, né? Monstro. Paulo era um monstro nesse sentido. Mas para a filosofia da época, a filosofia humanista da época, para o grande poderio intelectual do Império Romano, Paulo não era nada. O pessoal vai falar assim, esse camarada vai lá, vai passar vergonha. Nós vemos isso no relato de Atos, no capítulo 17. Quando Paulo ele vai pregar lá na Grécia, tem os grandes filósofos, os grandes pensadores, e Paulo chama todo mundo de ignorante na cara, mas se ele faz isso com uma classe, e ele faz isso no poder do Espírito, e eles nem sentem. Paulo diz, o que aquele Paulo diz? Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele nos mostrou, provando por meio de um varão, o qual ele ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse varão? Quem que é esse aí que ressuscitou dentre os mortos? Porque ressuscitar, na mentalidade da filosofia da época, era loucura. Era mais fácil você acreditar em reencarnação, tanto é que até hoje se ensina isso. Era mais fácil você acreditar em reencarnação, ou então em formas de evolução, como o budismo ensina, de que as pessoas podem vir em uma outra vida, como uma planta, né? Que você pode ver, os hinduístas ensinam isso. Mas agora a ressurreição era loucura. E aí por isso que Paulo, quando ele diz assim, ó, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Vocês são tudo ignorantes crendo nessas coisas. A mente de vocês é nula. É por isso que Paulo vai dizer, né, que Deus tornou loucura a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas nós pregamos o poder de Deus em sabedoria no poder do Espírito, para a edificação do povo de Deus. E por isso que o mundo odeia o cristianismo, porque o cristianismo, ele quebra todo tipo de pensamento humanista, secular, filosófico, ele destrói tudo. Voltando, não que haja algum problema na filosofia, a filosofia é bom, filosofia é pensar a realidade, é você olhar, questionar e investigar. Deus capacitou o homem com capacidade filosófica, tenha ele domínio. Quando Deus fez o homem, Deus deu esse mandamento. Como é que o homem vai ter domínio pelas coisas se não pensar, se não raciocinar com relação ao que faz? A diferença da filosofia do mundo é que ele traz glória para si mesmo. A filosofia cristã dá toda a glória a Deus, quem é devido. Porque Deus pensa de fato. A gente pensa dentro dos desígnios de Deus e ainda pensa mal por causa do que nós caímos em pecado. A gente pensa, por isso que muitas das vezes o cristão,
chega ao ponto de se soberbecer. Paulo fala isso para os coríntios, né? Por que vocês estão se achando aí a última bolacha do pacote? Acaso o que vocês têm aí é de vocês mesmo ou foi dado? É dom. Se foi dom, por que você está se achando? Uma vez que dom vem de fora, né? Presente vem de fora. O que é dom? Se Deus me capacitou com dom, e aí entra naquela questão dos dons específicos, pregação, revelações, essas coisas. Aí Paulo fala assim, por que você está se achando melhor do que o seu irmão? Se o que você tem foi recebido. Então, baixa a bola e dá toda a glória a Deus. Não é Paulo, não é Cefas, não é ninguém não, é Cristo. Todos nós somos chamados a glorificar e exaltar o nosso Deus. Então, Paulo vai apresentar, então, né, ele apresenta duas razões para tal, porque ele não se envergonha e ele quer ir para Roma. Vou ler mais esse ponto, irmão, já estaremos encerrando, amém? Ele diz, olha, o evangelho é uma dívida para com o mundo. Versos 14 a 15. Ele diz assim, ó, existem duas maneiras de alguém se endividar. A primeira é emprestando dinheiro de alguém. A gente pega dinheiro de alguém, a gente fica endividado. Logo, eu sou devedor àquela pessoa. Eu devo àquela pessoa. A segunda é quando alguém nos dá dinheiro para uma terceira pessoa. Já aconteceu isso com você? A pessoa chega e fala assim, ó, ou fala, Mauri, eu não vou ver o presbítero Davi, eu estou devendo para ele um dinheiro. Você entrega para o presbítero, para mim, o Amauri pega o dinheiro e fala assim, não, pode deixar que eu entrego. O Amauri agora é devedor de um dinheiro que não é dele para uma outra pessoa. Então, a primeira maneira é eu diretamente, né, pegar um dinheiro emprestado, eu sou devedor daquela pessoa. A segunda forma de você se endividar é fazendo isso. É você pegando um dinheiro que não é seu para dar a uma pessoa que aquela outra pessoa devia. Né? Está começando a perceber o paralelo com a gente? Nós recebemos algo que não pertence, a gente não pode engessar como nosso. Nós temos algo que nós temos que passar adiante, a gente é devedor. É devedor, por isso que é uma obrigação. Eu estou com algo que não é meu. Eu estou com algo que não é meu. É algo que pertence a Deus, de anunciar a palavra. Né? Por exemplo, se eu pegasse, o nosso estudioso ele vai continuar no exemplo dele. Né? Se eu pegasse R$1.000 emprestado de você, eu seria seu devedor até que lhe restituísse o dinheiro. Da mesma forma, se um amigo seu me desse R$1.000 para lhe entregar, eu estaria em dívida com você até que entregasse o dinheiro ao destinatário. No primeiro caso, eu estaria endividado por tomar emprestado. No segundo, seria o seu amigo que, ao confiar-me os R$1.000, me poria em dívida com você. No segundo sentido, né, no sentido de, olha, eu peguei o dinheiro que eu devia ao presbítero Davi, dei ao Amauri para entregar para o Davi. Então, nesse sentido, é no segundo sentido que Paulo está endividado. Ele não emprestou nada dos romanos que tenha que devolver, mas Jesus Cristo lhe confiou o evangelho para ser passado a eles. Várias vezes em suas cartas, ele fala de como o evangelho lhe foi confiado. Olha, foi confiado a nós um tesouro muito grande para passar adiante, para passar às pessoas, né? E de que ele foi encarregado de anunciá-lo. É verdade que essa metáfora tem mais a ver com mordomia ou administração do que com dívida, mas a ideia é a mesma. Foi Jesus Cristo quem fez de Paulo um devedor ao confiar-lhe o evangelho. Agora, Paulo tinha uma dívida para com os romanos. Como apóstolo dos gentios, ele tinha uma dívida particular para com o mundo gentílico, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, a todos aqueles que não são judeus. Paulo ele é devedor porque ele detém algo precioso que foi colocado na responsabilidade dele de passar adiante, de anunciar o evangelho. Não se sabe ao certo como se deveria entender essa classificação. Pode ser que os dois pares de palavras indiquem contraste dentro de um mesmo grupo, ou então que o primeiro aponte para diferenças de nacionalidades, né? Isso quando ele fala aqui, tanto a gregos quanto a bárbaros. A palavra bárbaro é designada a pessoas de língua estranha. A pessoa é chamada bárbara, é um bárbaro, né? Geralmente a gente traz no nosso discernimento isso, de que é uma pessoa selvagem, né? Índio. A gente, quando a gente fala que aquele cara é um bárbaro, né? Mas bárbaro é uma designação para pessoas de línguas estranhas.
Por exemplo, há muitos bárbaros espalhados pelo mundo com relação ao povo brasileiro, né? Ou seja, pessoas de línguas que nós não conhecemos. Então são bárbaros. Não quer dizer que eles são selvagens, pessoas que são totalmente animalescas. Não diz nesse sentido, né? Enquanto segundo seria uma alusão a diferenças de inteligência e educação também. Ou seja, Paulo ele é devedor de anunciar o evangelho tanto a pessoas cultas, né, com grande conhecimento de cultura na sua formação, quanto também a pessoas de simples formação, né? Eu gosto de Lutero, quando Lutero ele diz que o evangelho deve ser anunciado de tal maneira que um doutor, um príncipe da mais alta corte e até mesmo um camponês possa entender, né? E nós temos um exemplo maior que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele ensinava de uma maneira maravilhosa. Ele usava os exemplos mais simples possíveis para falar com as pessoas da época, né? Ele falava: vejam os lírios do campo, vejam as aves do céu, né? Se você que é raça ruim é capaz de dar coisa boa para o seu filho, quanto mais o vosso Pai Celeste não há de vos dar se vos pedires com fé, né? Então Jesus ensinava de forma maravilhosa, e é assim que o povo de Deus tem que ser. Ele tem que ser capaz de ensinar tanto a sábios quanto a pessoas que não têm um conhecimento muito aprofundado, de um intelectualismo muito grande. Não, o evangelho é simples, é anunciado a todos, né? E pelo poder do Espírito hão de discernir a palavra de Deus. De qualquer maneira, essas duas expressões juntas cobrem a totalidade do mundo gentílico, né? Do mundo de todas as pessoas que não eram judeus e que a quem Paulo é devedor, como nós também somos devedores de anunciar o evangelho. Foi movido por esse mesmo senso de dívida para com eles que Paulo escreveu: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Verso 15, né? Nós também, de semelhante modo, somos devedores para com o mundo, ainda que não sejamos apóstolos. Se o evangelho chegou até nós, como de fato aconteceu, né? Chegou até nós, estamos aqui. Qual é o propósito que nós estamos aqui? De ouvir o evangelho, de aprender mais do evangelho. E o evangelho fala da obra de Jesus Cristo, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que anuncia Jesus Cristo. E como é que eu vou anunciar, falar de uma pessoa se eu não conheço uma pessoa? Eu vou dar falso testemunho, não é verdade? Então eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso ter intimidade com ela para falar dela, né? E nós estamos aqui para aprender a respeito do nosso Senhor, para podermos falarmos dele. Como de fato aconteceu, né? Fomos alcançados pelo evangelho. Não temos o direito, irmãos, de guardá-lo só para nós. Ninguém pode reivindicar o monopólio do evangelho. A boa nova de Deus é para repartir. É nossa obrigação fazê-la conhecida aos outros. Então a igreja, você pode ver, a igreja está com a porta aberta, ó. A gente poderia fazer o quê, né? Manter fechado ali, tem um toque secreto. Né? Ó, 3 batidas do lado direito, 2 do lado esquerdo e 1 no pé da porta. Aí a gente vai saber que é o pessoal da seita, né? Ó, pode entrar, é só vocês. É só nós aqui que vai estar. Não, é para todos, a gente é devedor. O desejo do nosso coração é que as pessoas entrem, que as pessoas venham ouvir o evangelho, para que elas conheçam a luz e sejam libertas das trevas. Esse é o propósito do evangelho, né? Esta era a primeira, então, motivação de Paulo. Ele estava ansioso porque estava endividado. Eu estou com algo que não é meu, eu tenho que passar isso adiante. Em qualquer lugar do mundo, deixar de pagar uma dívida é considerado vergonhoso. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, uma pessoa que está devendo algo para a pessoa, e ela não é o famoso calote, né? É o famoso calote, é vergonhoso, irmão. É muito vergonhoso. O cristão, ele, inclusive, alguns irmãos vão dizer, né? Você quer ver se o irmão é crente? Vê como é que ele trata nos negócios, vê como é que ele trata nos seus tratos pessoais com as pessoas, vê como é que ele trata nos seus negócios. Nos seus negócios. Eu não vou citar nome, mas eu já trabalhei uma vez com uma pessoa que, se dizendo irmão, ele fechava negócios que, na cara, ele não ia cumprir. Aí eu falei para ele: olha, não faz isso aí fica feio, depois as pessoas ficam te ligando, você não vai dar conta. Mas se eu fizer assim eu não vivo. Eu falei: então não fala que você é crente. Ele ficou da cor desse banco aí. Eu falei: então você não fala que você é crente. Não fala que você é crente. Se você fala, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Seja poucas suas palavras, seja sim, sim, não, não. Se é capaz de fazer, então faça. Não é capaz de fazer, fala que não é. Não fica querendo dar passo maior que a perna, porque depois é o nome de Deus que é blasfemado entre os gentios. E é crente, hein? E é crente.
Emprestei dinheiro lá, ó, nunca mais pagou, fez isso, isso, aquilo. Meu irmão, é muito vergonhoso. E o pior de tudo, que se fosse só a sua honra ou só a minha honra, tudo bem. Tudo bem, porque a gente não tem mesmo. A cruz tirou. É Cristo que nos salvou. Não há valor nenhum em nós, senão de Cristo. Percebe? Então, quando eu faço isso e você faz isso, é o nome de Cristo que está sendo blasfemado. E é cristão, hein? E diz que é crente. Então, irmãos, é vergonhoso. Nós devemos ser claros no nosso trato. É sim, sim, não, não. Irmão, sabe fazer? Sei, o irmão pode fazer? Vou fazer, meu irmão. Vou lá tal dia eu vou estar lá. Aí aquela pessoa, naquele dia, você marcou. Ela deixa de cumprir uma obrigação para te aguardar lá. Ela deixa de fazer uma coisa, aí você não foi. Ô, meu irmão, eu vou no outro dia. Aí começa. É vergonhoso. Não faz isso. Fala, eu não vou. Que nem eu faço serviço de serralheria, o irmão Henrique, né? O irmão Douglas, arruma meu portão de café. Irmão, não vou. Não, mas aí eu falei, irmão, eu não tenho mais ferramenta, eu não tenho carro, não tenho como eu ir. Eu vou falar para o irmão que eu vou lá fazer, depois eu não tenho como levar, não tenho como ir. Aí, já viu? Vira aquela coisa. Eu falo, não vou, não sei, não dá para me fazer. Sabe? Seja humilde, coerente com isso. E disso Deus se agrada. De um coração humilde e aquebrantado, se agrada o Senhor. Nós temos que viver dessa maneira. E nós também deveríamos estar tão ansiosos por pagar a nossa dívida quanto a Paulo estava para pagar a sua. Então, o propósito do Evangelho, irmãos, é de pagar dívida. Nós estamos com algo, com um tesouro em vaso de barro. O vaso de barro é quem? É nós. Nós somos nós, frágeis, mas com conhecimento que não tem ouro nessa terra que compra. Não tem sabedoria nesse mundo que alcança, porque é alcançada pelo poder de Deus. Percebe? É por isso que um irmãozinho mais simples do campo, ele, capacitado pelo poder do Espírito Santo, ele prega o Evangelho. E é claro que aqui eu não estou pregando, não estou ensinando o anti-intelectualismo. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Em todos os meus livros, eu acho que nesse aqui também está escrito. Se não tiver, eu acho que eu não escrevi nesse. Eu escrevi em todos os meus livros assim, né? É uma frase de um puritano, ele fala assim, ó. Aquele que trabalha, mas não ora, rouba de Deus a sua glória. E aquele que só ora, mas não trabalha, zomba de Deus. Zomba de Deus. Nós somos cristãos. Quantas vezes a gente não ouviu? Não vou nem me preparar, porque o Espírito Santo de Deus vai me falar. Aí fala tanta asneira, fala tanta bobeira, fala tanta heresia. Irmão, estuda, não zombe de Deus. Deus te capacitou com inteligência. Se você quer se dedicar a um ministério, esmere-se nisso. Paulo fala isso. Vai atrás, vai estudar, vai ler, vai procurar. E Deus vai te usar. E Deus vai te usar. Não vem com essa de que, não, na hora o Espírito Santo, você está zombando de Deus. E com Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Então, orar, trabalhar, sem orar, é roubar de Deus sua glória. O que vai acontecer? Não, eu sei, eu conheço, você não, quem é você para falar? Vai dar nisso, pode ter certeza. Porque a pessoa, ela está trazendo, sendo arrogante, ela está trazendo soberba para si. E isso é peso de juízo. Agora, em contrapartida, do outro lado. Não, eu não preciso ler, não, porque o Espírito Santo de Deus na hora me usa. Você está zombando de Deus. Então, irmãos, que tudo o que foi ensinado aqui, os irmãos veem a importância desses primeiros versos, desses primeiros capítulos da carta. A gente não pode passar correndo por cima de nada. Leia com atenção, ore, busque. Hoje a gente tem tanto material, comentário bíblico, temos na internet, né, os pastores fazendo conversas, discussões para aprender, e você aprende tanto. Então esse é o propósito, é o objetivo, inclusive, desse estudo nosso, que é para a igreja esteja firmada numa doutrina robusta, dentro das Escrituras, para que no nosso evangelismo, na nossa vida pessoal, na nossa vida congregacional, nós possamos ter filtro teológico, base teológica, bíblica e coração piedoso, para poder entregar aquilo de que nós somos devedores, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós encerramos por aqui. Deus nos permitindo, próxima sexta-feira a gente volta, e aí a gente vai pegar o verso 16 e 17, que é praticamente o tema central, né, da carta. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como nós lemos, né, na abertura da nossa reunião de oração, a gente leu o texto de Abacuque, o livro todo. E Abacuque, ele diz, o justo viverá pela fé. E Paulo vai dizer no verso 16, né, 16 e 17, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra ao presbítero Davi, que estará encerrando.